O que os mortos estão fazendo agora? A verdade que nunca te contaram, estão dormindo ou conscientes? Descubra o mistério sobre os mortos, segundo a Bíblia. O que acontece após a morte? A resposta bíblica pode te surpreender. O que acontece no momento em que uma pessoa deixa este mundo? Os mortos estão em um sono profundo, aguardando um julgamento futuro, ou já vivem em outra dimensão, plenamente conscientes de seu entorno? Este é um mistério que intriga muitas pessoas e nos leva a refletir sobre o que os mortos estão fazendo agora mesmo. Hoje, com base na palavra de Deus, exploraremos o que a Bíblia realmente revela sobre este tema. Você ficará surpreso ao descobrir que o que acontece com os mortos não é apenas um assunto fascinante, mas também uma verdade espiritual que pode transformar a sua maneira de entender a vida, a morte e a eternidade. Fique até o final, porque a última revelação será a mais poderosa e impactante de todas. Surgem muitas perguntas. Eles estão no céu, no inferno ou em algum lugar intermediário? Estão dormindo, como alguns textos sugerem? Ou já estão vivendo plenamente na eternidade, com Deus ou separados dele? A Bíblia não nos deixa sem respostas, e hoje vamos examinar essas questões em profundidade, baseando-nos exclusivamente na palavra de Deus. Para começar, precisamos entender que a morte não é o fim. É um portal, uma transição para algo maior. Como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5:8, preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Essa declaração nos dá um indício de que, para os salvos, estar ausente do corpo significa estar presente com Deus. Mas será que isso acontece imediatamente após a morte? Ou existe um intervalo, um estado de espera? Ao longo da história, surgiram diferentes interpretações sobre o estado dos mortos. Algumas tradições falam do sono da alma, baseando-se em textos como Eclesiastes 9:5, que afirma: "Os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos nada sabem." Essa perspectiva sugere que os mortos entram em um estado de inconsciência até a ressurreição. Mas será que isso é toda a verdade? Por outro lado, temos o relato de Jesus na parábola do rico e Lázaro, em Lucas 16:29-31. Nessa história, Jesus descreve o rico sofrendo tormentos, enquanto Lázaro é consolado no seio de Abraão. Isso indica que há uma consciência imediata após a morte, com uma clara separação entre aqueles que estão em paz e os que enfrentam sofrimento. Como reconciliar essas duas perspectivas? A resposta está em entender que a Bíblia usa diferentes linguagens e contextos para descrever o mesmo evento. O sono mencionado em alguns textos pode se referir ao estado do corpo, enquanto a consciência descrita em outros aponta para o estado da alma. A separação entre corpo e alma é um tema central para entender o que os mortos estão fazendo agora. Agora, reflita comigo. Se a alma continua viva após a morte, onde ela está e o que está fazendo? Jesus disse ao ladrão na cruz, conforme Lucas 23:43, "Hoje mesmo estarás comigo no paraíso." Isso indica uma transição imediata para aqueles que creem. No entanto, para os que rejeitam a salvação, a Bíblia alerta sobre um destino de separação eterna de Deus. Isso nos leva a uma reflexão importante. Como estamos vivendo nossa vida hoje? O que estamos fazendo com o tempo que nos foi dado? Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: "Estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus." Assim, ajudaremos essa mensagem a alcançar mais pessoas com a verdade do Evangelho. O que acontece com aqueles que já partiram? E como essas verdades podem impactar diretamente sua vida hoje? Agora que entendemos que a alma não deixa de existir após a morte, é crucial aprofundar em um ponto fundamental: o destino eterno dos mortos. Para isso, precisamos examinar o que a Bíblia diz sobre os dois caminhos que se abrem diante de cada pessoa.
o caminho da vida eterna e o da separação eterna de Deus. A Bíblia é clara em Hebreus 9:27 ao afirmar: está decretado que os homens morram uma só vez e depois disso enfrentem o juízo. Isso significa que a vida que vivemos aqui define nosso destino na eternidade. Não há um meio termo, nem uma segunda chance após a morte. Essa advertência deve nos levar a refletir sobre a urgência de nos reconciliarmos com Deus. O que acontece no momento da morte para os salvos? Para aqueles que colocaram sua fé em Jesus Cristo, a promessa é gloriosa. Como lemos em Filipenses 1:23, o apóstolo Paulo declara: tenho o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Isso nos dá a certeza de que, para os que estão em Cristo, a morte é apenas uma passagem para uma comunhão ainda mais íntima com Deus. Mas o que acontece com aqueles que não aceitaram a graça da salvação? Aqui, a parábola do rico e Lázaro, mencionada anteriormente, nos oferece uma visão profunda. Jesus descreve o rico em tormento, separado de Deus, clamando por uma gota de água para aliviar seu sofrimento. Este relato, encontrado em Lucas 16:21-31, não é apenas uma história simbólica, mas um retrato da realidade espiritual que muitos enfrentam ao rejeitar a oferta de Deus. Esse estado é permanente. A Bíblia nos ensina que haverá um grande dia de juízo. Em Apocalipse 20:11-15, encontramos a descrição do grande trono branco, onde todos os mortos serão julgados de acordo com o que está escrito nos livros. Aqueles cujos nomes não estiverem no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Isso nos leva a compreender que, embora os mortos já estejam experimentando um estado provisório de paz ou tormento, seu destino final será decidido no juízo de Deus. Uma pergunta importante: você já se perguntou como as decisões que tomamos aqui influenciam nosso destino eterno? Jesus, em Mateus 7:13-14, nos adverte sobre os dois caminhos. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos entram por ele. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que o encontram. Essa escolha não pode ser feita após a morte. É aqui e agora que decidimos qual porta vamos atravessar. Talvez você se pergunte: por que Deus permitiria que alguém ficasse separado dele para sempre? A resposta está na santidade de Deus. Deus é amor, mas também é justo. Ele nos deu a liberdade de escolher, e nosso destino é uma consequência direta das decisões que tomamos em vida. Rejeitar a oferta de salvação é, essencialmente, rejeitar a presença de Deus. Para ilustrar, imagine um cenário. Você é convidado para um grande banquete, preparado com todo amor e cuidado. O anfitrião faz de tudo para que você compareça, mas você decide não ir. Quando as portas se fecham, o banquete começa sem você. Essa foi sua escolha, não a do anfitrião. Assim é com Deus. A salvação é um presente gratuito, mas cabe a nós aceitá-lo. Agora pense: se você partisse deste mundo hoje, qual seria o seu destino? Estaria na presença do Senhor ou separado dele? Essa pergunta não pode ser ignorada, pois define não apenas o que acontece agora, mas também por toda a eternidade. Lembre-se, a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela nos chama ao arrependimento e nos dá a esperança da vida eterna. Em João 14:2, Jesus nos consola com estas palavras: na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes um lugar. Que promessa maravilhosa! Aqueles que pertencem a Cristo têm a garantia de que, ao deixar este mundo, estarão com Ele para sempre. Se esta mensagem está tocando seu coração, compartilhe nos comentários o que está sentindo. Escreva: quero estar na presença do Senhor para sempre. Essa interação não apenas fortalecerá sua fé,
mas também encorajará outras pessoas a buscar a verdade. Na próxima parte, revelaremos como o estado atual dos mortos nos prepara para o que está por vir e como isso impacta diretamente a forma como vivemos aqui. Fique comigo, porque ainda há mais revelações profundas pela frente. O estado atual dos mortos e o impacto em nossas vidas. Quando refletimos sobre o que a Bíblia revela sobre os mortos, percebemos que não se trata apenas de entender o que acontece após a morte, mas também de como essas verdades moldam nossa vida aqui na Terra. A Bíblia é como uma bússola que nos orienta para viver de forma que estejamos preparados para a eternidade. Em Eclesiastes 12, 13 a 14, somos lembrados: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Porque Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Isso significa que cada escolha, pensamento e atitude que temos será avaliada. Nossa vida aqui é um preparo para o que está por vir. E o estado atual dos mortos nos ensina lições valiosas sobre a brevidade da vida e a necessidade de vivermos com propósito. O que podemos aprender com essa realidade? A urgência da reconciliação com Deus. Se sabemos que nosso destino eterno é determinado pelas escolhas que fazemos hoje, não podemos adiar a decisão de buscar a Deus e viver de acordo com sua vontade. A importância de vivermos com propósito. Nossos dias na terra são limitados. O salmista nos lembra em Salmos 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Viver com sabedoria significa alinhar nossas prioridades com o que tem valor eterno. O consolo de saber que Deus é justo. Para aqueles que sofreram injustiças, perdas ou dores, saber que Deus trará juízo e restauração é uma fonte de esperança. Como está escrito em Romanos 12, 17, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. A necessidade de compartilhar a verdade. Se sabemos que a salvação em Cristo é o único caminho para a vida eterna, temos a responsabilidade de compartilhar essa mensagem com outros. Em Marcos 16 e 15, Jesus nos ordena: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Como aplicar essas verdades em nossa vida diária? Arrependa-se e confie em Jesus. O primeiro passo é aceitar a oferta de salvação por meio de Jesus Cristo. Como está escrito em João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Busque crescer espiritualmente. Leia a palavra de Deus diariamente, ore e participe de uma comunidade cristã, onde possa crescer na fé e no conhecimento de Deus. Seja luz no mundo viva, de maneira que sua vida seja um testemunho da graça e do amor de Deus. Em Mateus 5,16, Jesus nos ensina: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Prepare-se para a eternidade. Lembre-se de que esta vida é apenas uma preparação para o que virá. Viva com os olhos fixos na eternidade, buscando agradar a Deus em tudo o que faz. Agora, quero te convidar a refletir profundamente sobre tudo o que compartilhamos aqui. Se você ainda não tomou a decisão de entregar sua vida a Jesus, este é o momento. Não deixe para amanhã o que pode definir sua eternidade hoje. Se esta mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários: eu escolho viver para Deus. Essa simples declaração pode ser o começo de uma transformação incrível em sua vida. Conclusão: a verdade sobre os mortos e o que acontece após a morte nos lembra que a vida é preciosa e cheia de significado. Cada um de nós tem uma escolha: viver para Deus e experimentar a plenitude de sua presença, ou rejeitar sua graça e enfrentar a eternidade sem Ele.
que possamos viver de forma sábia, guiados pela palavra de Deus e preparados para o dia em que estaremos face a face com nosso Criador. Como Jesus disse em Apocalipse 22, 12, Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Você está pronto para esse encontro? Se você deseja continuar aprendendo sobre as verdades bíblicas e crescer espiritualmente, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com outras pessoas. Juntos, podemos espalhar a mensagem de esperança e salvação para muitos. Fique conosco.